Olá! Se você chegou até aqui, é porque já sabe que eu escrevi esse livro, Desvende a Ciência e Caminhos para se tornar um pesquisador, de forma independente. E se está aqui também, é porque tem interesse no tema dessa aula, que é como escrever, editar e publicar um livro de forma independente. Ao final dessa aula, você vai entender como que se deu o meu processo de escrita e inspirar-se para poder escrever também os seus livros e me mandar uma cópia que eu vou ter o maior prazer em ler. Então, o processo de escrita é um processo simples para quem gosta de escrever, para quem tem inspiração, para quem tem método, para quem já ousou escrever na vida. Escrever é um processo de treino. Embora o livro nos dê essa possibilidade de independência de escrever o que quiser, no formato que eu tenho interesse, que eu gosto, não tem o rigor metodológico de um artigo científico, por exemplo, o livro ele exige um certo comprometimento na escrita, na edição e na publicação, mesmo que esse processo seja todo de forma independente. Por quê? Mesmo sendo uma publicação no formato independente, você tem interesse em divulgar a sua obra. Então tem que fazer de forma que as pessoas se interessem pelo conteúdo. Então a primeira coisa que você deve fazer é planejar a escrita do seu livro. O planejamento ele vai ser crucial para o sucesso do seu livro. Você vai ter que definir aí o gênero, a audiência, o tema central, mesmo que às vezes a gente passeia por vários gêneros ou não tenha uma definição explícita de qual gênero você vai escrever, é importante você selecionar a audiência e a temática. Um bom planejamento, ele vai ajudar a manter o foco durante o processo de escrita e também vai garantir que o seu leitor tenha interesse e que ele entenda a mensagem que você está querendo passar. Bom, a escolha do público. Como que você escolhe o seu público? Depende muito da sua temática. Então, é um processo individual. Você que vai definir se é uma ficção, se é não ficção, se são dados reais, então você vai ter que ter uma responsabilidade científica, uma responsabilidade ética de procurar as fontes bibliográficas e descrever ali quais são aquelas fontes, ou se for uma ficção, então você não vai ter esse cuidado, não é necessário, mas é preciso que você escreva de forma que o seu público fique interessado por aquele enredo, por aquela história. E outra coisa que eu acho super importante é seguir o seu coração em relação ao seu tema. Mas também você tem que definir claramente quem são os seus leitores. Esse meu livro, por exemplo, quando eu comecei a escrever, era um guia para estudantes de graduação. Porque quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado fora, e eu fiz em Harvard, várias pessoas me perguntavam como que se faz para chegar em Harvard? Professora, você poderia nos falar um pouquinho sobre isso, me dar algumas dicas? E aí eu comecei a escrever um e-book para esses estudantes que tinham interesse em ir para Harvard, ou fazer um intercâmbio de graduação, ou até como pesquisador. E aí, durante esse processo, eu vi que eu poderia ir além. Eu poderia falar com estudantes, desde aqueles do ensino médio, que ainda estão se preparando para uma graduação, mas que têm interesse na área da pesquisa ou que podem se interessar, até aqueles alunos da graduação que teriam interesse na área de pesquisa, até aqueles de pós-graduação, que estariam aptos para fazer um mestrado, um doutorado ou até um pós-doutorado. Então, eu percebi que a temática central era ser um pesquisador e os caminhos para se tornar um pesquisador ao longo da vida. Então, é importante que você defina claramente desde o início ou em algum momento você observe que o seu livro está tomando aquela dimensão e foque nos leitores que você tem interesse. A estrutura do seu livro também é outra coisa bem importante. A gente não pode fazer um livro sem divisões, a gente precisa fazer algumas divisões que considere a nossa narrativa, o nosso ritmo e principalmente o ritmo do leitor.
Muitas vezes essa divisão de capítulos, ela vai se dar mais ou menos em divisão de dias, ou de horários, ou descansos e pausas. Então é importante você fazer essa divisão em temáticas que sejam congruentes e que tenha uma clareza nessa divisão. O primeiro rascunho do seu trabalho, como que a gente faz? Você começa a escrever, simplesmente começa, espera a intuição e converse com você mesmo, converse com outras pessoas, leia outros livros, busque inspiração nas pessoas que você admira ou em alguém que é a referência sobre aquilo que você está escrevendo. É importante você começar a colocar as ideias no papel. Eu coloquei essas ideias no computador, eu optei por escrever no computador. Muitas pessoas gostam de escrever no papel, então é uma escolha individual e cada um vai ter o seu processo de preferência. Eu acho que o computador ele traz as possibilidades de você poder editar em qualquer lugar. Às vezes eu usava o iPad, às vezes eu usava o computador e às vezes usava o próprio telefone. Muitas vezes eu escrevia em locais dentro do ônibus, em parques, e às vezes eu estava caminhando e mandava áudio para mim mesma, e depois quando eu chegava no meu destino final ou intermediário, eu fazia a descrição daquele áudio. Hoje está até mais fácil porque o próprio aplicativo de mensagens, aquele verdinho que eu não vou falar o nome aqui, ele faz essa transcrição de áudio que é super interessante. Então fica aí uma dica sobre a utilização de gadgets para ajudar nesse processo de escrita. Algumas dicas de escrita para que vocês possam ter sucesso. Dedicar um horário fixo, mesmo que por pouco tempo, todos os dias, você sentar um pouquinho e começar a escrever. Eu fazia isso após o meu horário de trabalho, porque o meu livro ele foi escrito de forma complementar, não fazia parte do meu trabalho, então às vezes à noite eu chegava em casa e escrevia, e também aos finais de semana. Eu confesso que esse processo de escrita me encantou tanto e me dava tanto estímulo que eu cheguei a ficar mais de 12 horas no computador nos finais de semana e deixava de sair, de passear para poder escrever, porque eu realmente me senti muita vontade, muito feliz com aquele processo. Eu brinco que eu liberei uma escritora que estava presa dentro de mim há muitos anos. Eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia relatos de adolescente, aqueles diários, sempre escrevia aquilo. Mas depois, quando eu descobri esse processo de escrita para o outro, foi um processo maravilhoso na minha vida. Mas fica aí a dica de estabelecer esse horário. Pratique exercícios de escrita livre, onde você escreve sem se preocupar com a qualidade. Vai escrevendo, libera a sua criatividade e isso ajuda muito a superar a inércia, né? Então você vai escrevendo e depois você volta revendo, reescrevendo, melhorando. E o que é mais interessante nesse processo é que ele é de fato muito livre. Então não se julgue, escreva e vá. Desde que a sua escrita não vá prejudicar outras pessoas, esse processo você pode escrever tudo o que você quiser. Depois desse processo de escrita, que você já escreveu tudo que você tinha vontade, é importante você começar a revisar o seu texto. Essa revisão pode ser feita por você mesmo, por um editor profissional ou por pessoas que você conheça, né, e que queiram fazer parte desse processo. No meu caso, como o livro era para estudantes de ensino médio, de graduação e pós-graduação, eu selecionei 2 pessoas de cada uma dessas faixas de escolaridade e pedi, convidei que fizessem uma revisão crítica para mim. E a partir dessa revisão, eu incorporei, alterei e tornei o meu texto bem melhor. E ao final, agradeci essas pessoas por terem feito isso, que inclusive consta aqui no livro. Também é interessante que você faça uma revisão de idioma. No meu caso, o meu livro foi feito em português, eu fiz uma versão traduzida para o inglês também, então todas as 2 versões teve um profissional, aí nesse caso eu paguei para que eles fizessem uma revisão cuidadosa e não saísse aí com erros de português.
Os erros gramaticais, de estilo e coerência, eles são muito ruins para o seu texto e pessoas muito críticas podem ter dificuldade ao parar no meio do texto por causa desses problemas. Eu mesma sou uma pessoa extremamente crítica, que não gosto de erros e já parei de ler vários trabalhos por conta de erros, então é importante. Então a ajuda de um editor profissional, nesse caso, pode ser bem interessante. Esse feedback, essa avaliação crítica também, ela é bem interessante. Hoje na internet a gente encontra, né, vários profissionais que são leitores profissionais e que fazem esse processo também. Então busque aí na sua área o que você tem interesse em publicar e procure pessoas que vão poder te ajudar nesse processo. Vamos então passando agora para o processo de formatação. Tome cuidado com a formatação, de não ter aquela ansiedade de fazer logo no início, porque depois você vai modificar tudo e ter um trabalho redobrado. Então, cuide para fazer essa revisão de formatação somente quando a versão final estiver pronta. E aí você vai ter bem menos trabalho, porque muitas vezes esses editores de textos dão uma surra na gente. E, apesar de utilizar muito editores há muitos anos e fazer sempre, né, monografia, dissertação, tese, eu tive alguns contratempos com a utilização dessas ferramentas de formatação. Eu fiz diretamente no Word e aí inseri páginas em branco, tem todo um processo automatizado que te ajuda a fazer isso. Você pode fazer também no Google Docs. Eu fiz a edição do texto no Google Docs, mas eu não gostei de fazer a revisão no Google Docs porque ele dá vários problemas. Então é interessante você baixar no seu computador e depois fazer essa edição. Ou se não, considere aí um software específico para isso, né? Pagar para poder fazer e você ter menos problemas, menos erros para a formatação do seu manuscrito. Principalmente quando você considera uma versão impressa. Quando você considera somente uma versão virtual, a gente tem outras ferramentas que auxiliam e fica muito mais fácil, é bem automático. Mas essa versão impressa, ela é responsabilidade da gente mesmo criar um formato adequado, com numeração de página adequada, com tamanho de letra, formatação, enfim, tudo aquilo que você, quando abre um livro, que você verifica o que tem, é responsabilidade nossa. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, este livro aqui, vamos pegar uma página inicial. Aqui eu tenho um capítulo começando aqui e eu poderia iniciar esse capítulo nessa página seguinte, mas eu optei por não, os capítulos sempre começavam logo após a página inicial, a página final, né, do capítulo o capítulo anterior. Então, é uma opção, deixa essa liberdade, mas você tem que ter em mente que tem que ficar interessante aos olhos do leitor. Tem gente que não gosta desse formato, então preste atenção nesse processo. Design da capa. Esse é um processo bem interessante que eu amei fazer. Essa capa foi feita por mim, né? Foi idealizada por mim. Esse aqui é uma figura que eu peguei um desenho inicial, que eu tinha uma ideia vaga do que eu queria, e aí eu imaginei colocar, saindo, né, da cabeça dessa pessoa, vários campos do conhecimento. E essa pessoa, para mim, eu não queria nem que fosse homem, nem mulher, nem que tivesse cores, para poder representar, né, tudo aquilo que eu queria na área da pesquisa. Ou seja, uma pesquisa representativa, que todos pudessem ser pesquisadores, homem, mulher, branco, preto, indígena, né, várias raças, cores, enfim, várias opções, orientações sexuais. Então, eu acho que eu consegui transmitir nessa capa aquilo que eu vejo na pesquisa, né? Consegui pensar também no tamanho, nas cores. Então, se você gosta disso, também tente pensar você, mas pode ser que você precise de ajuda de um profissional, como eu precisei. Então, eu tive o auxílio de uma pessoa, vou deixar aqui, né, que é a Adriana,
mãe de uma aluna querida que eu tenho. Então eu vou deixar aqui nos comentários e se vocês quiserem podem procurá-la. E a escolha da capa, ela é super importante, porque a capa vai ser a primeira coisa que as pessoas vão olhar, né, no seu livro. Então é importante que você tenha esse cuidado. E vocês viram que é bem fácil, bem simples, né? Escreveu o livro, fez aí o processo de edição, pensou na capa, agora chegou a hora de escolher a plataforma de publicação. Aqui no Brasil, a gente tem uma plataforma de publicação de livros físicos, que é o eClap, que eu adoro, eu adorei publicar com o eClap. É uma plataforma onde você envia o seu livro, tudo de forma virtual, e aí você solicita a publicação daquele livro, vai fazer uma versão teste, que a gente chama de boneca ou boneco, tanto faz, e aí eles vão enviar para você. Um pagamento mínimo, né? Aí já é um pagamento mínimo lá para que eles definem de acordo com o tamanho do seu livro. Se você aprovar aquela versão, a sua versão pode ser impressa para venda. E como isso é feito? Você solicita a impressão e a partir daí fica disponível na plataforma para que todas as pessoas possam comprar o seu livro. E fica a seu cargo a divulgação do seu livro. Isso é interessante porque você tem aí você não tem custos com publicação. Muitas vezes os autores de primeira viagem, escritores de primeira viagem que ainda não publicaram, eles acabam tendo que arcar com custos de publicação e depois esperar um retorno financeiro. E nesse caso você não tem esses custos, mas também você tem aí o trabalho de estar investindo na divulgação do seu livro. No meu caso, para poder fazer essa divulgação, eu fui para a Bienal do Livro em São Paulo, fui para a Bienal do Livro em Itabira, eu participei de alguns eventos, tentei fazer um processo de lançamento do livro, tudo por conta própria. Foi um processo interessante, de muito aprendizado, mas também é cansativo e que demanda investimento de recursos financeiros. Eu não sei falar o que vale a pena, o que não vale. Para mim valeu a pena porque o meu livro é um livro muito específico. Não dá nem para poder ser definido em um gênero específico. Então foi importante para mim esse processo. Mas para você talvez não vale a pena. Verifique aí qual que vai ser o seu caso. Talvez procurar uma editora e investir mais nesse processo e eles fazerem todo o processo de divulgação possa ser mais interessante. Mas eu gostei muito da eClap e super recomendo. Eu comprei um lote inicial maior de mais de 100 livros para poder disponibilizar lá na faculdade, na universidade, e lá eu faço as vendas. Então, sempre que tem pessoas interessadas, eu vendo e aí a pessoa não tem que gastar com o frete, por exemplo. Então, é uma forma interessante de se fazer a divulgação e a venda dos seus livros, além da própria plataforma da eClap. Outra forma de venda aqui no Brasil é o meio virtual, que eu fiz pela Amazon. A Amazon tem o KDP, onde você coloca o seu livro lá, também de forma gratuita, e todos os livros que são vendidos, você recebe royalties por aquele livro. Então, também é um formato super interessante e cabe a você fazer as divulgações. Eu também confesso que adorei esse formato, eu publiquei tanto nos formatos em português quanto em inglês. Pesquise aí qual é a opção mais interessante para você, mais viável, que com certeza vai ter uma que vai te satisfazer. Uma coisa interessante é que a Amazon, ela faz esse processo que a eClap faz aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Ela imprime e vende para as pessoas, só que só lá nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil, a melhor opção que eu conheço ainda é a eClap. Bom, passando aqui para ISBN e registro autoral. Então não é porque é um livro de publicação independente que não é necessário ter ISBN e registro. Sim, aqui tem o ISBN
que é um registro internacional do seu livro. É o International Standard Book Number, que é um código, né, de 13 números que identificam uma obra de formato universal e é obrigatório para todos os autores que desejam publicar um livro. E ele é importante para catalogação, identificação de obras e é usado por livrarias, editoras e bibliotecas. Inclusive, se depois você tiver interesse em participar de algum festival, de algum processo seletivo em que o seu livro vai participar, é importante ter esse registro do ISBN. Já o registro de direitos autorais também é super importante, eu fiz. É um conjunto de normas que protege a obra de plágio e divulgação sem autorização. Por exemplo, se daqui a uns dias uma pessoa quiser publicar o meu livro, ela não pode publicar sem a minha prévia autorização. Então eu fiz o registro tanto do conteúdo quanto da minha imagem. Então a minha imagem também não pode ser utilizada sem os copyrights. Bom, parece tão simples, né? E é muito simples. Eu gastei em torno de 3 meses para escrever esse livro, não porque é muito fácil escrever. Escrever é um processo que demanda um pouco mais, mas eu costumo dizer que eu comecei a escrever esse livro ainda na infância, né? Porque esse livro fala muito sobre mim, fala muito sobre a minha experiência, sobre o meu crescimento enquanto professora, pesquisadora. Então foi fácil para mim escrever por causa disso, mas nem sempre vai ser tão fácil, vai ser tão rápido esse processo. Também contei com o apoio inestimável de pessoas que foram extremamente importantes para que esse livro saísse em tempo recorde. E as pessoas estão escritas, né, marcadas, agradecidas aqui. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre marketing e promoção. Para alcançar o seu público é essencial ter uma estratégia de marketing, né? Utilize as redes sociais, blogs, eventos, como eu já falei com vocês, e esse engajamento com leitores é fundamental para o sucesso da sua obra. Apresentei algumas pessoas, envie para jornalistas e tem todo um processo aí que depois a gente pode falar mais. Mas o mais interessante é você conversar com outros escritores que estão nesse processo para poder entender quais as ferramentas funcionam melhor. Converse com seu público, converse com seus leitores, se apresente, perca a vergonha e comece a conversar com as pessoas. Esse processo para mim foi de extremo aprendizado, porque eu pude me conectar, ouvir mais as pessoas, pude entender um pouquinho de marketing, lógico que eu ainda não estou dando aula disso, mas aprender é sempre bom e é sempre um processo muito importante. E após a publicação, é importante monitorar as vendas, o feedback dos leitores, utilizando ferramentas importantes, né, para avaliar o desempenho do livro e ajustar suas estratégias de vendas conforme necessário. E também, por fim, né, vamos falar aqui sobre a criação de uma comunidade. Criar uma comunidade em torno do seu trabalho pode ajudar na sustentação das vendas e no engajamento do leitor. Por exemplo, criar newsletters, blog. Hoje o Instagram é uma ferramenta muito interessante para poder divulgar a sua obra. Eu mesma tive leitores de vários estados, pessoas que eu ainda não conhecia e que se interessaram pelo meu livro e fizeram a compra. Então, talvez seja uma estratégia interessante. Escrever, editar e publicar um livro de forma independente pode ser um processo muito desafiador, mas com certeza é muito gratificante. Com essas dicas, eu espero que você consiga alcançar o seu objetivo de fazer um livro também. Se você quer ler um livro e ele não existe, escreva-o. Estas foram as palavras de Toni Morrison que me inspiraram a escrever o meu próprio livro. Quais são as palavras que inspiram a você a escrever o seu livro? Sucesso para você! Até a próxima!